Então, eu gostaria de falar assim, um pouco em relação a isso, cara. Como que a decisão de querer dar certo tem que ser acima até a opinião das pessoas ao redor e o que elas acham sobre você, sabe? Como que você lidou com isso? Com o fato de, tipo assim, das pessoas às vezes te contrariarem em algumas coisas e você ter que ter uma decisão muito, muito certa em relação a aquilo que você queria. Boa pergunta também, cara. A evolução da gente, por si só, ela não é uma coisa apenas, né? Tipo, eu não mudei de vida porque eu fiz dinheiro com marketing digital. Aham. A verdade, você consegue mudar de vida porque você vai construindo uma mentalidade mais próspera, uma mentalidade onde você vai entendendo muito mais sobre as coisas. Ótimo. E entender esse controle que os pais têm sobre você é muito importante também. Uhum. Por exemplo, eu fui criado só pela minha mãe, né? Meu pai saiu muito cedo de casa. Eu tinha 5 anos quando eles se separaram. E isso foi algo onde minha mãe ficou numa situação bem difícil, cara, pra me criar, sabe? A ponto de servir um prato de comida pra mim, eu falo assim: mãe, a senhora não vai comer? Ela, não, mãe não tá com fome. E depois, mais velho, eu fui descobrir que não tinha outro prato de comida, era só o meu. Então minha mãe passou muito trabalho pra me criar, cara. E aí quando eu vi aquilo ali, eu enraizei em mim que eu não quero dar problema nenhum pra minha mãe. Então, por exemplo, na minha juventude, quando os meus amigos adolescentes estavam todo mundo, sei lá, usando droga, bebendo e tudo mais, eu falei, cara, nunca vou fazer isso, porque isso vai desonrar minha mãe tá passando um trabalhão aqui pra me criar. Então, eu nunca repeti de ano, nunca dei trabalho nenhum, cara, nunca fui chamado na escola, nada do tipo que atrapalhasse ela. Então, minha mãe tinha um poder muito grande em cima de mim, se construiu esse poder. Sim. Porque eu tinha uma admiração muito grande por ela, não queria desonrar ela em momento algum. Então, tudo que ela falava, pra mim, era muito importante. Então, por exemplo, nossa, meu filho vai fazer faculdade, que é justamente o que você falou. Cara, eu vou fazer faculdade, Sim. entende? Meu filho nunca rodou nenhum ano, vai cedo pra faculdade. Eu vou cedo pra faculdade. Eu não tinha nem condição de pagar a faculdade, mas eu ia cedo pra faculdade. Então, eu fui ali com 17 para 18 anos, eu entrei na faculdade de Educação Física, entendeu? Então, tudo que a minha mãe falava era muito forte pra mim. E ela tinha um peso muito... A opinião dela era muito importante pra mim. Sim. Então, quando eu decidi que eu ia... Quando eu comecei a entender mais sobre isso e tal, as palavras dela começaram a perder o peso. O amor continua o mesmo, o respeito o mesmo. Sim. Eu sempre vou exaltar ela o máximo possível. Mas ela não tem mais poderes sobre mim. Então, as decisões são minhas. E aí, Sim. quando eu tive essa decisão de investir, cara, se eu não tivesse essa mentalidade ainda, eu teria seguido os conselhos dela. Aham. Porque os conselhos do pai e da mãe sempre, nunca estão errados, são os Sim. melhores e tudo mais, né? Exato. Esse era o pensamento. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu entendo que um instinto de proteção que eles têm. Com certeza. Né? Eles vêm de uma época muito diferente da nossa. Para ela era a faculdade, que era o sonho dela, as coisas que ela tinha vontade de fazer. Inclusive, vou te contar uma história que eu acabei de realizar agora, muito massa para ela. Legal. Um presente que eu dei para ela. E então era um sonho que ela tinha e ela entende que aquilo é ótimo e a proteção que ela quer trazer pro filho dela é essa. E os pais fazem isso o tempo inteiro, né? Sim. Então, tem aluno meu que fala, pô, Alan, eu quero comprar a mentoria, mas o meu pai disse que eu vou ser enrolado, que eu sou burro, tô jogando meu dinheiro fora. Teve gente que já usou, tipo assim, em vez de comprar a mentoria, vai lá e tira a tua carteira de habilitação, por exemplo. Usa umas semelhanças assim que Sim. não faz sentido. Mas eu entendo que é proteção. Então, assim, os pais, eles têm, sim, um poder muito grande, só que enquanto a gente não entender que, cara, nós somos responsáveis pela nossa vida e a gente tem que seguir os nossos sonhos, a gente vai acabar a gente vai acabar vivendo o sonho deles e não é o nosso, Perfeito, né? mano. E outra, é por eles também, né? Então, E cara. é por eles, cara. Quando você Por prospera, eles. você fala, cara, pela minha família. Quando você tá casado, lógico, pela sua esposa, primeiramente, pelos seus filhos. Só que é por eles também, né? Então eu vejo que. Eu digo, cara, porque conversando com algumas pessoas às vezes, eu olho a galera falando assim, pô, mas eu queria tanto, como tu disse mesmo, muito bem falado. Eu queria tanto, só que meu pai acha que é mentira. O fulano fala que não é assim, que é mentira essa parada, que eu vou ser enganado. E tem peso pra eles, né? Exato, e a pessoa se trava por conta disso. Ela tem um medo gigantesco de contrariar, de ir contra a vontade dos pais, com medo de desonrar. Só que, na verdade, honrar os pais é aceitar como eles são, cara, e realmente, até o final da vida, cuidar deles, até o final da vida, olhar pra eles com esse olhar de honra, né? De cuidado, só que não se limitar, porque, como tu disse, né? Na mente deles é ali que funciona. Só que a ideia é que você supere isso, né? A ideia é que você cresça acima da mentalidade dos seus pais, né? Perfeito. E você falou um ponto muito importante, que é assim, cara, eles nem têm noção e a gente também vai fazer por eles. Pra que a gente possa proporcionar as coisas por eles depois Sim. também, né? Um dos sonhos da minha mãe, por isso que ela sempre quis que os filhos fizessem faculdade e tudo mais, é que ela tivesse se formado. Porque ela estudou, acho que até o 6º ano,
porque naquela época ela tinha que sair da escola para trabalhar e ajudar em casa, né? Então minha mãe, acho que com 11 anos, ela foi morar em outra casa para trabalhar fazendo coisas manuais na casa, faxina, essas coisas, com 11 anos de Sim. idade. Então o sonho dela era estudar, né? E aí nós estávamos conversando esses tempos. E ela falou assim, nossa, e tal, meu sonho era ter feito medicina e tal. Eu falei, e aí, por que a gente não realiza seu sonho? Não, porque eu já tô velha e tal. Eu falei, não, não existe isso. Aí ela falou assim, pois é, mas eu nem terminei os estudos. Eu falei, então beleza, a senhora quer estudar? Vou pagar seus estudos. Ela falou, tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Aí paguei os estudos dela e ela se formou agora, cara, no Caramba, que no legal, segundo parabéns, grau. mano. E aí ela decidiu que ela não quer fazer medicina, mas ela quer fazer enfermagem. Enfermagem. Agora eu vou pagar enfermagem pra ela. Pô, que legal. Então, assim, poxa, ela teve que sair da escola na época de criança para poder ajudar em casa e tudo mais. Então, não conseguiu realizar um sonho, que era só estudar e fazer o bem pros outros. Que era, o sonho dela era cuidar dos outros, assim, Sim, sabe? sim, Fazer sim. medicina pra cuidar dos outros. Aham. Então agora vai estar podendo fazer, quase 70 anos de idade, vai estar podendo fazer as coisas. Então, é aquilo que eu falei, às vezes as pessoas estão sendo limitadas pelos pais, mas elas têm sonhos muito maiores, inclusive pelos pais, para poder fazer pelos pais, né? Com certeza. Então Isso hoje já eu consegui contextualiza. fazer muitas coisas por ela. Massa demais, mano. Isso já contextualiza a ideia do que tu colocou, né? Tipo, cara, desistir não é uma opção. E por que não é uma opção, né? Porque, realmente, cara, os meus pais precisam de mim. Tipo, eles não tiveram a oportunidade que eu tenho hoje. Sim. Né? Tipo, eles não tiveram a oportunidade que você teve de descobrir a internet, de descobrir o marketing digital, de descobrir a venda de infoprodutos, de descobrir, enfim, vendas na internet no geral, né? E você teve. Então, quando às vezes a galera tem essa trava, né? De, cara, eu vou desistir porque tá difícil. Eu falo, mano, olha o tanto de motivo que você tem pra continuar, né? Tem muitas pessoas para você cuidar, Tem né, cara? muitas, exatamente. E o seu sucesso influencia os outros.